Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje daremos continuidade ao nosso Evangelho no Lar com o capítulo 11, o item 14, Caridade para os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus? De pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre, e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois os filhos do mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos a verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus, que diria a ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia. O consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que se ele escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber que se deve expor a vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que somente a morte se vai arrancar este infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que se arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ele se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens,
vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-vos da sua condenação, e então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. É tão complexo, né? Quando nós pensamos no que a doutrina espírita nos ensina, sabemos que sempre, sempre devemos estender a mão aos nossos próximos, ao nosso próximo. Sabemos que, indiferente de quem seja o outro, ele merece o nosso respeito. E esse respeito se estende a estar presente, a orar por esse companheiro, a compreender que esse é o estágio evolutivo dele. Que nós, em sociedade, precisamos de todos, né? Dos bons, dos maus, dos mais adiantados, dos menos adiantados. É necessário termos todos esses tipos de espíritos reunidos para que a humanidade avance, para que ela aprenda. E se nós podemos auxiliar aos nossos irmãos, devemos fazer. Não devemos jamais nos recusar a auxiliar um irmão necessitado. A tentar de alguma maneira ser um alento, ser a tábua de salvação. Recentemente nós tivemos um exemplo muito, muito grande sobre isso. A chacina, não tem outro nome, que nós tivemos no Rio de Janeiro, há poucos dias atrás. Muita gente vai falar que é justiça, muita gente vai dizer que é necessário eliminar do planeta Terra seres humanos dessa espécie. Mas quem somos nós para julgá-los? E por que eles têm que partir de uma forma tão monstruosa, tão terrível? Ah, mas eles vão fazer isso, já fizeram isso com outras pessoas? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas muito é cobrado a quem muito é dado. Nós sabemos o quanto nós conhecemos, o quanto nós compreendemos das leis divinas. Será que essa pessoa também compreendia? Será que ela não precisava só de mais uma oportunidade para iniciar a sua mudança? Então, o erro de ninguém justifica um outro erro. Jamais a violência será justificada por conta da violência do outro. Eu não posso ser violenta usando como justificativa a violência da sociedade, porque eu estarei errando também, tanto quanto ou até mais. Então, quando nós temos a oportunidade de sermos corretos, de sermos bons, de sermos caridosos, sejamos. Não vamos abrir mão dessas oportunidades, porque o mundo precisa disso. Precisa de pessoas que sejam caridosas. Para que ensine a esses irmãos o que é o verdadeiro amor, porque muitos deles ainda não conhecem esse amor. Esse amor que nos inspira a sermos melhores, a seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Agradeço muito pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.